Show, vamos começar a nossa live. Hoje eu vou falar de falta de empatia. Só que aqui, especificamente, é uma pessoa que reclama, né, que estava falando da falta de empatia dos outros com ela. Esse ponto de vista é um ponto de vista muito complicado. Talvez eu fale uma porção de coisas aqui muito polêmicas, mas quando uma pessoa chega no ponto de reclamar da falta de empatia dos outros, é porque muitas vezes ela nem enxergou que ela, na verdade, está numa posição de vítima das pessoas. Esse pode ser um dos problemas. Se ela está querendo empatia dos outros, ela está querendo controlar algo que não necessariamente ela consegue. Qual seria o ponto positivo disso? O ponto positivo disso seria se eu entender que ela está precisando que os outros a entendam melhor. Mas mesmo quando ela está precisando que os outros a entendam melhor, a fonte disso sempre é a pessoa. A pessoa precisa de trabalhar a capacidade dela de comunicação. Porque é muito fácil a gente cobrar dos outros. É muito fácil a gente cobrar dos outros que eles nos entendam, que eles tenham empatia da gente. Difícil é a gente se trabalhar para se tornar uma pessoa melhor através do autoconhecimento, para que a gente possa daí saber explicar o que a gente está querendo dizer. Ninguém é obrigado a te entender. Ninguém é obrigado nem a conversar com você se essa pessoa não quiser. Então cabe a você tomar as rédeas da sua vida em relação a se tornar uma pessoa melhor, a se tornar uma pessoa que sabe comunicar-se melhor, e a partir daí você vai começar a ver um resultado surpreendente na sua vida em questão de como as pessoas lhe entendem. Mas saiba que mesmo assim vai existir pessoas que nunca vão lhe entender. Porque tem pessoas que não querem entender nada. Tem pessoas que elas simplesmente não querem entender. Elas não sabem que ela não consegue entender um determinado assunto. Elas acham que o ponto de vista delas é absoluto. E uma pessoa que está pedindo empatia dos outros pode estar nesse ponto, achando que ela já se comunica bem demais, ela deve estar achando que ela fala tudo como tem que ser falado, ela pode estar achando que ela se comunica muito bem, quando na verdade a grande questão é ela. A responsabilidade está na mão de quem está pedindo empatia dos outros, e não na mão dos outros. Porque quem está pedindo empatia dos outros está tentando controlar os outros, está querendo que os outros façam uma coisa que as pessoas não têm obrigação de ter. Né? Claro que a empatia ela tem sim a sua função no mundo. Eu não estou aqui de forma alguma desqualificando a empatia, né, como uma sensação que pode ser usada. Sim, ela pode ser usada no mundo e ela tem lá a sua função, ela é uma forma de entendimento muito real das coisas. Mas se você precisa de que as pessoas, você está querendo, se você está sentindo falta que as pessoas não lhe entendem, que as pessoas não têm empatia com você, é você que está precisando de melhorar. E eu sei que eu posso repetir isso aqui 50 vezes e provavelmente você não vai acordar. E não vai perceber isso. Mas aí o primeiro passo seria o autoconhecimento. Você precisa ter autoconhecimento para você poder ter empatia das pessoas, para você poder saber exatamente como se explicar, como expressar o seu eu através de palavras. E aí sim as pessoas vão ser capazes de lhe entender e capazes de ter empatia em relação à sua situação. Mas você está querendo empatia ou você está querendo pena das pessoas? Que as pessoas tenham pena de você. Você está querendo que as pessoas tenham pena de você, aí você está pior do que eu imaginava do que você está. Então, em vez de ficar pensando na empatia, vamos pensar apenas que a gente quer um melhor entendimento. Um melhor entendimento de você em relação a você mesmo, para que a partir daí as pessoas possam lhe entender melhor.
Isso sim é capaz de você conseguir com autoconhecimento. Claro que, para isso, você precisa de estudar o que consiste o entendimento. O entendimento ele tem basicamente 3 pilares. Você tem que ser capaz de se comunicar com aquilo que você quer entender, você tem que ser capaz de sentir alguma emoção em relação àquilo que você quer entender e você precisa de concordar em algum grau com aquilo que você está querendo entender. Então, se você quer que as pessoas entendam você, elas precisam de ser capaz de comunicar. Se as pessoas precisam, se você quer que as pessoas entendam você melhor, para que elas possam ter algum tipo de empatia pela situação que você está vivendo, então primeiro elas precisam de ser capazes de comunicar com você. Você sabe se você é uma pessoa que está comunicando bem? Ou será que você só é aquelas pessoas que chega lá e fica querendo falar e não deixa a outra pessoa falar o ponto de vista dela também, e existe uma troca, uma comunicação que tem 2 fluxos, um fluxo que sai de você para a pessoa e que volta da pessoa para você. Então, o primeiro ponto é que uma pessoa, para ela ter empatia em relação a você, para que ela entenda um pouco a sua situação, é preciso que ela possa se comunicar bem com você. É preciso que você não bloqueie a comunicação dela. E para você saber se você é uma pessoa que comunica bem, você precisa de autoconhecimento. E não adianta, para mim, todas essas questões que são postas aqui, que eu falo aqui, e são questões gerais que os seres humanos vivem, elas vão culminar sempre no autoconhecimento. Porque o ser humano, ele é o fator criador aqui desse mundo físico. Ele cria as coisas, ele destrói as coisas, ele constrói relações, destrói relações. É ele que está fazendo isso o tempo todo, não é ninguém que está fazendo isso por ele. Então, se ele está enfrentando problemas, é porque ele está, de alguma forma, desconhecendo ou perdendo algumas informações em relação à própria máquina dele, em relação a ele mesmo. Então, para que as pessoas lhe entendam e tenham algum tipo de simpatia, de empatia em relação a você, é preciso, primeiro, que elas sejam capazes de comunicar-se com você. E para isso você precisa de analisar se você é uma pessoa que comunica bem, se você é uma pessoa que comunica mal, se existe alguma falha na sua comunicação e melhorar a sua comunicação. Entender a sua capacidade de comunicar-se. Isso é fundamental, gente. Inclusive, é um dos pontos desses 3 pilares do entendimento que é o mais importante. É a capacidade e a habilidade de comunicar-se. Com a comunicação você resolve todos os problemas e você gera entendimento nas pessoas. O segundo ponto é que as pessoas precisam de sentir alguma coisa em relação a você. E o melhor é que você possa despertar nas pessoas uma sensação boa. Uma sensação verdadeira. Se você está tentando fingir os seus sentimentos para uma outra pessoa para poder causar um efeito nela, se você nem sabe quais as emoções que você está sentindo, se você está tão confuso ao ponto de não entender quais as emoções que você está sentindo, se é raiva, se é tristeza, o que é, aí sim você precisa de autoconhecimento. Você precisa de olhar para a sua própria história, você precisa de ler o seu próprio livro, você precisa de escanear a sua própria memória, para que através dela e dos pontos positivos que você viveu na sua memória, você possa entender as suas emoções, entender que cada emoção significa o que é que elas passam para você. E, claro, estudar um pouco para que você possa entender qual a função das emoções no corpo humano e na mente humana. E aí
muitas vezes está um dos maiores problemas hoje em dia encontrado nas pessoas que estão vivendo e trabalhando. Elas estão com medo de mostrar as suas verdadeiras emoções para as outras pessoas, porque elas estão muito desconfiadas. Elas têm medo de ser julgadas pelas emoções que estão sentindo, ou têm medo que as emoções que elas estão sentindo levem a fazer coisas ruins. O que não vai acontecer. Se você tem autoconhecimento e se você bebe ali dessa fonte de entendimento mais moderna sobre a mente humana, você não tem medo disso acontecer, porque você vai entender. Quando você estuda, você entende o que está acontecendo. Quando você pratica, você entende com o corpo, você torna aquilo real para você. E eu estou falando aqui sobre um estudo da mente, eu não estou falando aqui sobre um estudo da estrutura do cérebro. Esses dias eu estava conversando com alguém, os amigos aqui do prédio, e eles me falaram vieram me falar quando eu falei que existia uma mente primitiva e que essa mente primitiva ela era responsável muitas vezes por esses pensamentos negativos ou por essas sensações de medo. Eles vieram me falar, mas esse é o cérebro tal, o córtex ou alguma coisa assim que eles vieram falar. E eu disse, olha, eu não entendo de estrutura, porque isso que você está falando é mais estrutura, eu estou falando de mente. A mente não é o cérebro, a mente é um fenômeno gerado através do cérebro. O cérebro ele tem uma capacidade e ele gera esse fenômeno que a gente chama de mente. Né? Então não estou falando de cérebro, eu estou falando o que é o resultado daquilo, que é essa mente pensante que você tem. Por exemplo, se eu pedir para você fechar os olhos agora e lembrar o que você comeu hoje no café da manhã, você consegue ver exatamente o que você comeu no café da manhã, você consegue inclusive escutar os sons dos garfos, você consegue até sentir o cheiro, se você quiser, da comida, você consegue... Isso tudo é graças a esse fenômeno mente que a gente chama. Isso não necessariamente é algo que acontece dentro do seu cérebro. Isso é algo que acontece por causa que seu cérebro tem essa capacidade de registrar essas coisas. Não só o seu cérebro tem capacidade de registrar, né? Na verdade, o seu corpo ele é um grande sistema nervoso, ele é um grande cérebro todo junto. E ele tem capacidade de registrar coisas. Então, o grande problema, como eu estava falando, é que as pessoas não têm, perderam essa capacidade de expressar as suas emoções na frente das outras, principalmente se as pessoas são desconhecidas, porque elas têm medo, elas ficam desconfiadas. Elas ficam com medo de ser julgadas, elas ficam com medo de perder o controle, elas ficam com vários medos que na verdade são considerações que estão ali na cabeça dela, são pensamentos que estão ali na cabeça dela, impedindo que ela consiga se comunicar de fato, porque emoção também é uma forma de comunicação, é o veículo da comunicação, é a emoção, é através da emoção que uma pessoa lhe entende, ela não lhe entende pelas palavras. As palavras são apenas símbolos, né? Mas o que está no entendimento das palavras é a emoção com que você fala aquela palavra. Tanto é que você pode falar a mesma palavra com várias emoções diferentes e essas emoções vão dar entendimentos diferentes para a pessoa que está escutando. Então, se você é uma pessoa que não fala, não expressa as suas emoções verdadeiras, não deixa que as pessoas vejam realmente o que você está sentindo, dificilmente as pessoas vão conseguir lhe entender. Dificilmente as pessoas vão lhe entender e vão ter qualquer tipo de empatia sobre você se você é uma pessoa que não deixa, ou não fala, ou não expressa suas verdadeiras emoções. E para você ver, como eu falei da outra coisa, que essas questões de autoconhecimento está sempre tudo muito interligado. A gente separa essas coisas apenas para que a gente possa estudá-las melhor e aplicá-las
E a partir dessa separação desses aspectos, a gente desenvolve técnicas para melhoramento desses problemas. A gente não, as técnicas já foram desenvolvidas. Eu só as uso, né? Eu as aplico, porque as técnicas que eu aplico e que eu ensino, elas foram desenvolvidas e eram para ser seguidas exatamente como elas foram construídas, porque todas elas dão um resultado absoluto, é prepotência, porque o absoluto, como diz Gautama, o absoluto é inatingível nesse universo, mas eles dão um resultado padronizado, é isso que eu quero dizer. Existe um padrão. Só que claro que cada pessoa vive num universo, então às vezes uma pequena conquista para uma pessoa é uma grande conquista para outra. E cada um sabe da sua própria mente e das suas próprias dificuldades. Tanto é que quando a gente tem 20 anos, a gente tem certas dificuldades, e aos 30 a gente tem outras dificuldades, e aos 40 são outras. E aos 50 são outras dificuldades. Isso não invalida o que cada um faz. Então, se você faz um processo de autoconhecimento aos 20, é diferente para você que faz o processo de autoconhecimento aos 30, porque vocês estão tentando resolver questões diferentes das suas vidas. Se você faz aos 50, também já é uma outra perspectiva que você vai ter, porque é um problema diferente que você está enfrentando, uma evolução diferente. Eu não gosto de falar a palavra problema, porque hoje problema ela tem uma conotação de coisa ruim. Problema é sempre algo ruim que a gente carrega com peso. Mas eu falo de problema no sentido de evolução. Não existe evolução sem um problema para resolver. Um problema que eu falo para resolver é quase que uma anedota que a vida vai pôr nas suas mãos para que seja resolvido, para que você possa evoluir. Uma dificuldade para você passar, para você mudar de nível. Não é um problema como um peso que você carrega na sua vida, mas sim um estágio que você vai ter que passar, uma fase da sua vida que você vai ter que passar para você chegar na próxima fase, mais evoluído, e nessa outra fase você vai encontrar outros desafios. Então vamos falar de desafios e fases que eu gosto mais. Então se você faz autoconhecimento aos 20 anos, nessa fase dos 20 anos, você vai ter desafios diferentes para resolver do que uma pessoa que faz com 30 e de uma pessoa que faz autoconhecimento com 40, e você pode fazer em todas essas idades. Você mesmo vai experimentar as fases diferentes e os desafios diferentes e as cognições diferentes. Cognições é aquilo que você conclui, né, daquele desafio, é aquilo que você conclui depois de fazer o autoconhecimento. Você faz o autoconhecimento, você vai ter conclusões, pensamentos, que a gente chama de cognições, e essas cognições geralmente elas vêm como chaves que abrem a sua próxima fase, né? É como se elas fossem, essas cognições, como elas fossem a resolução ou tentativas de resolução desse desafio que você está passando. Então, o primeiro de tudo é sua capacidade de comunicação, para que as pessoas lhe entendam e tenham empatia em relação a você. Você simplesmente tem que começar a levar em consideração que você não está sabendo se expressar e que você não está sabendo explicar o que você está passando, porque nem você está se entendendo direito, ou se reconhecendo direito. E aí você está ali falando para uma pessoa, quando na verdade o que você poderia falar para ela é simplesmente: eu estou confuso. Eu queria que você tivesse paciência comigo porque eu estou confuso. Eu vou fazer o que você está me pedindo, mas com muito amor eu gostaria de pedir que você tivesse paciência comigo nessa fase, porque eu estou passando por uma fase de confusão. Quando você se conhece, você fala coisas simples assim. Você fala para a pessoa: estou um pouquinho chateado hoje, estou um pouquinho irritado, então qualquer coisa, estou passando, explica para a pessoa, mas quando você se conhece. Agora, quando você não se conhece, você fica falando justificações para as pessoas. Ah, porque a vida está assim, ah, porque hoje aconteceu isso, ah, porque hoje aconteceu aquilo. Só que você não está falando o que realmente é, você está justificando várias coisas, você não está explicando para outra pessoa algo tangível para que ela possa lhe entender de fato e para que ela possa ter empatia sobre você. Então a segunda é você deixar a sua emoção
verdadeira em relação àquilo que você está sentindo. Né? A sua emoção, ser capaz de expressar a sua emoção verdadeira sobre o que é aquilo que você está sentindo. Eu tenho uma dificuldade enorme em me relacionar com pessoas que não são verdadeiras com as suas emoções. Porque para mim é como se elas estivessem mentindo para mim. E eu posso até entendê-las se eu quiser, mas eu prefiro não conversar com elas. Né? Se for num quesito de amizade. Se for como um paciente, aí não tem problema. Ele pode vir sempre o paciente ele vai tentar me mostrar uma outra emoção para dizer que está tudo bem, mas eu com as técnicas sei exatamente encontrar onde é que está a questão. E não só a técnica, existe também o que a gente chama de teste de personalidade, que faz parte desse método de autoconhecimento. E nesse teste de personalidade existem cerca de 12, eu acho, características diferentes, aspectos da vida da pessoa. Ela responde algumas perguntas e eu tenho um gráfico com esses 12 aspectos. E esse gráfico ele é um fato, ele é quase que incontestável, mas ele não é permanente. Se você faz ele hoje, faz ele daqui a uma semana, vão ter pequenas variações. Então, quando você faz ele hoje, aí eu vou e põe o autoconhecimento, você faz autoconhecimento, você aprendeu o autoconhecimento, você faz ele no fim, o gráfico vai estar diferente, porque ele mostra a evolução que você teve. Ele mostra o ponto que você precisa melhorar e ele consegue mostrar depois, quando você já melhorou esse ponto. Então, através desse teste de personalidade, eu já sei exatamente como que está essa pessoa em relação à sua capacidade de expressar suas emoções. E existe também algo que isso tem um dos materiais também desse autoconhecimento que eu trabalho, que é a grade de comportamento humano. A partir dessa grade de comportamento humano, quando você se encontra, quando você consegue se enxergar nessa grade, ou quando eu consigo enxergar um PC nessa grade, uma pessoa nessa grade, eu sei exatamente como será a atitude dela em relação às próprias emoções dela. Essa grade também varia, né? Quanto melhor a pessoa vai ficando, mais ela vai subindo, e quanto pior ela vai ficando, mais ela vai descendo. E para cada subida e para cada descida existe um padrão de comportamento que ela segue. E essa grade ela é um pouco mais abrangente, porque as pessoas podem subir e descer nela várias vezes ao dia, mas existe sempre um ponto crônico. E eu, como terapeuta, a gente estuda muito encontrar o ponto crônico da pessoa na grade para a gente poder subir o caso dela, como a gente fala. Mas quando é para pessoas, amigos, coisas para fazer negócio, uma pessoa que não é verdadeira com as emoções dela é muito difícil ser compreendida, porque ela vai estar sempre falando algo que na verdade o que ela está escondendo algo. Ela vai estar sempre falando algo, mas que por trás vai ter um outro significado. Então fica muito difícil de lidar com essa pessoa e de realmente tirar algo verdadeiro dela e você ter algum tipo de empatia por ela. Por isso que eu estou dizendo, se você está se sentindo que falta empatia das pessoas, aí você precisa de ser capaz de deixar com que as pessoas sintam alguma coisa por você. E para que elas sintam alguma coisa boa por você, você precisa de ser verdadeiro com as suas emoções. Isso não tem preço, gente. Na verdade, quando você consegue liberar suas emoções é quando a grande mudança acontece. Quando você consegue liberar as suas emoções, quando você se sente livre para expressar suas emoções na frente de qualquer pessoa, aí você não tem mais volta. É difícil, foi difícil para mim quando eu comecei a entender isso e hoje é muito difícil
explicar para as pessoas como é que é estar neste lugar em que você tem total liberdade de expressar suas emoções na frente das pessoas. Isso não tem preço. Para mim não tem significado na vida, passar pela vida, se você não pode ser verdadeiro com as suas emoções para as outras pessoas. Seria como passar pela vida sempre por baixo de uma burca, de uma coberta que lhe esconde. Porque as suas emoções têm muito mais para dizer sobre você do que aquilo que você fala. Então você quer empatia mesmo das pessoas? Comece a ser verdadeiro com as suas emoções, que as pessoas vão ser capazes de sentir alguma coisa por você. E ser verdadeiro não é ficar justificando ou ficar ficar se vitimizando para as pessoas. Isso é uma emoção que vai afastar elas de você. Você precisa de ser racional nesse processo. Você precisa dizer, não, eu estou triste hoje. E pronto. E se a pessoa fala, pô, você está triste? Você fala, não, estou triste porque aconteceu tal coisa, eu não estava esperando. Enfim, mas eu vou resolver. Você tem que ter sempre uma visão muito racional das suas emoções, porque os dois, como eu já expliquei em um dos meus vídeos, os dois estão inteiramente ligados. Você só é emocional sem ser racional quando você está tendo um ataque psicótico que depois você não lembra o que você fez. Aí a emoção tomou controle do seu corpo. Mas quando a sua emoção está totalmente alinhada dentro de você, ela vai ser um processo extremamente racional. Você vai entender o porquê daquela emoção, você vai poder explicar aquela emoção, você vai poder deixar com que aquela emoção se manifeste, porque você vai entender que aquela é a emoção correta para aquilo que você está passando. É como no funeral de uma pessoa querida, você está triste e chorar. E você tem que chorar e tudo bem. Você pode chorar alto e pode chorar muito, não tem problema. Agora, se no funeral de uma pessoa amada você começa a rir muito, estamos vendo que ali existe algum tipo de emoção que está desconectada. Ali seria uma coisa que estaria mais ligada a um pequeno surto que você está tendo, né? Se você está às gargalhadas. O normal é que haja um pouco de saudades, mas também, como eu disse, nada é absoluto. De repente era uma pessoa querida, mas era uma pessoa divertida e fez uma linda passagem. E não necessariamente você precisa estar chorando. Você pode estar normal, até feliz porque ela foi sem sofrer. Mas dando gargalhadas também não sei. Talvez algum dia que algum humorista, alguma pessoa que foi assim, que vai e isso aconteça. Mas o que você tem que entender é que essas emoções elas têm que estar alinhadas dentro de você para que você seja verdadeiro ao expressá-las, para que a partir daí você permita com que as pessoas vejam essa sua emoção e sintam algum tipo de emoção por você, e a partir daí a empatia delas em relação a você vai crescer. E o terceiro ponto é que as pessoas precisam de concordar com você em alguma coisa, para que elas possam lhe entender. Você precisa de deixar com que as pessoas concordem com você em algum ponto. Se você é aquela pessoa que não deixa com que os outros concordem com você, que toda vez que alguém tenta concordar com você, você discorda, você acha que o seu problema é sempre o pior, você acha que você sofre mais do que todo mundo, você acha que o seu problema é porque... Se esse é o caso, dificilmente você vai conseguir empatia das pessoas, você vai conseguir realmente o afastamento das pessoas, e elas estão certas em fazer isso mesmo.
Agora, se você está disposta a deixar com que as pessoas lhe entendam, aí você precisa deixar que as pessoas concordem com você em algum ponto. Porque quando ela concorda em algum ponto com você, algum ponto em relação a você, aí a sua questão, o seu problema, aquilo que você está vivendo se torna real para aquela pessoa. E aí ela é capaz de entender o que você está vivendo. Né? Vamos dizer que por isso que é importante você procurar também sempre na sua comunicação, quando algo está acontecendo na sua vida, procurar algo que essa pessoa, que seja real para essa pessoa também. Tipo, você pode dizer, estou triste. Sabe aquele dia nublado que a gente acorda meio sem fazer? E a pessoa vai dizer, sei como é que é isso. Pronto, você encontrou algo que os dois concordam. Que é esse dia nublado e isso é suficiente para que ela possa entender o que você está passando. Então, conseguir o entendimento das pessoas é muito simples, mas você precisa de autoconhecimento. Você primeiro precisa sim entender para que as pessoas possam lhe entender. Porque o que vai levar as pessoas a lhe entenderem é sua capacidade de comunicação. Você primeiro se entende, escaneia suas memórias, estuda para entender os diferentes compartimentos da sua mente e os diferentes tipos de memórias e o que essas memórias são responsáveis. Depois você escaneia suas memórias, você vai entendendo, você vai tirando carga negativa do seu passado e da sua vida, você vai se recuperando, você vai lembrando de pontos positivos da sua vida e a partir daí você é capaz agora de comunicar com alguém porque você se entende. O elo entre o que acontece internamente com você e aquela pessoa que está ali fora, o elo entre esses dois é a sua capacidade de comunicação. Você é a ponte. Você é a ponte que liga o seu interno ao interno das pessoas. É a sua comunicação. Só que se o seu interno está bagunçado e você não está conseguindo se entender, essa ponte vai estar desorganizada e as pessoas não vão conseguir entender. E as pessoas por aí não vão ficar fazendo o papel de terapeuta, porque se fosse por isso nós não existiríamos. As pessoas não vão ficar aí, às vezes nem o seu melhor amigo vai ficar aí com paciência para escutar o tempo inteiro reclamando da vida ou qualquer coisa do tipo. Isso é o papel do terapeuta, isso é o papel do autoconhecimento. Através do autoconhecimento a gente é treinado para fazer isso com as pessoas. Até porque, como eu falei que a emoção é aquilo que comunica, se você tem perto de você um amigo que está sempre reclamando das coisas e jogando emoções negativas para cima de você, logo, logo você vai se ver com essas emoções negativas, porque as emoções negativas, as emoções funcionam como uma espécie de frequência no mundo. O que é que não é frequência? Hoje em dia sabemos que tudo é frequência nesse mundo, né? Tudo é partícula, tudo é frequência e tudo é onda. Mas enfim, então a emoção é como uma espécie de frequência. Cada emoção tem uma frequência específica. E quando uma pessoa joga muita emoção negativa, com frequências que a gente chama de frequências baixas, você com o tempo vai se ver vibrando nessa frequência também. Principalmente quando você estiver perto dessa pessoa. E para isso que o terapeuta, como os terapeutas como eu e como as pessoas que estudam da mesma fonte que eu estudo, eu falo sempre isso. Por quê? Porque não é qualquer terapeuta, não é qualquer corpo de conhecimento. O que eu lhe falo aqui é sobre o corpo de conhecimento que eu aplico, que eu conheço e que eu vi os resultados, que eu estou lhe trazendo, porque são resultados, como eu já falei, padronizados. Independente do terapeuta, os resultados são muito parecidos ali. A única diferença é que se um terapeuta é um pouco menos experiente que o outro,
ele pode demorar um pouco mais a fazer você chegar naquele ponto, mas o ponto de chegada é o mesmo. Um terapeuta mais experiente e melhor vai fazer você chegar mais rápido. Essa é a única diferença nessa técnica que eu aplico, que eu conheci nos Estados Unidos. E nós também treinamos a partir daí uma forma de não entrarmos nessa frequência da pessoa, sem ter que fazer a pessoa se sentir mal, deixando a pessoa jogar aquela frequência, falar dos problemas dela, mas uma forma de não entrarmos naquela frequência, para que isso não afete o nosso trabalho. Nós somos treinados para isso. E treinamos por horas e horas e dias e estamos constantemente em treinamento para que isso aconteça. Eu falo dos terapeutas da minha matéria e da minha galera que estuda o mesmo assunto que eu estudo, que é desse mesmo filósofo americano lá dos Estados Unidos, que tem 70 anos só, é pouquíssimo, mas que nós, as pessoas desse grupo que eu participo, os terapeutas, aqui no Brasil tem cerca de 5 terapeutas só ativos de campo mesmo, como eu, e acho que é um em Recife, todos os outros 4 aqui em São Paulo. Então nós estamos constantemente em treinamento, justamente para que a gente não se envolva. Mas se você está precisando de empatia das pessoas, eu digo que o primeiro ponto é você se conhecer, você se entender, para que a partir daí você possa fazer com que as pessoas lhe entendam e com o entendimento elas vão ser capazes de sentir algum tipo de empatia por você. E para que elas lhe entendam, é necessário que você trabalhe dentro de você, no seu autoconhecimento, essas 3 coisas. Que você libere. Através do autoconhecimento, você vai liberar esses três aspectos da sua vida que devem estar bloqueados, que é a sua comunicação, a sua capacidade de expressar suas emoções e deixar com que as pessoas sintam emoção por você. E deixar com que as pessoas e o acordo, deixar com que as pessoas concordem com você e achar coisas nas pessoas que você concorda. Quando você está sem essas 3 coisas, você não consegue se comunicar, as pessoas não conseguem lhe entender, elas não conseguem ter empatia por você. E a única forma, eu falo com toda veemência, a única forma que eu conheço de você realmente liberar essas 3 coisas é através do autoconhecimento. Por hoje é isso, espero que eu tenha clareado um pouco a sua mente em relação a esse assunto, espero que vocês não fiquem chateados comigo em falar com tanta franqueza e tanta realidade sobre isso, mas é porque realmente eu não estou aqui para agradar as pessoas, eu estou aqui para fazer as pessoas realmente mudarem a sua forma de confrontar a vida e de se mover na vida, porque nós estamos precisando cada vez mais que as pessoas melhorem e fiquem mais evoluídas para que a gente possa, enfim, ir rumo ao futuro e que esse futuro seja um futuro gracioso e feliz para todos os seres existentes e não existentes. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.